no seu capítulo 12. E o versículo é o 1 e o 2 a seguir. Vamos lá? Maravilha! Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 1 começa dizendo assim a mensagem de hoje. Portanto, também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que se lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra de Deus. Amados irmãos, queridos ouvintes desta programação, o autor aos Hebreus, o Espírito Santo de Deus usando, ele nos exorta a algo muito sério e que muitos têm deixado de praticar. Ele começa falando que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se você observar bem, no capítulo 11, ele vai falar de uma lista dos heróis da fé. Ele fala de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele fala de todos os homens e mulheres de Deus que venceram pela fé. Ele fala dos heróis da fé, como Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Jefté, Samuel e todos os outros profetas. Aí ele diz que essa reunião de todos esses se torna uma nuvem de testemunhas, irmãos. Porque se eles venceram pela fé, numa época em que o Espírito Santo não tinha sido ainda derramado, hoje muito mais nós, que temos as primícias do Espírito, que temos o Espírito Santo, devemos viver pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus se aproxime pela fé. A fé, irmãos e irmãs, amigos e amigas, ela faz mudar o diagnóstico. Ela faz o que era para dar errado, dar certo. Ela faz com que a maldição se transforme em bênção. A fé faz você vencer. A fé em Deus, em Jesus e na sua palavra. A fé conduz você e eu à vitória. Então ele diz agora no capítulo 12, verso 1 e 2 a seguir: portanto, nós que estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas, temos que deixar todo o embaraço. Tem muitas coisas que tentam nos embaraçar,
para que a gente não viva pela fé. É o pecado, é a mentira, é o engano, é as más notícias, as calúnias, as invejas, aquilo que tenta nos levar para longe de Deus, para o campo da dúvida, para o campo do fracasso. Mas Deus diz: se desembarace disso. Olhe o exemplo dos que viveram pela fé e veja que eles conquistaram grandes vitórias, venceram grandes batalhas quando parecia impossível para eles. Quando parecia impossível, eles transpuseram as muralhas, venceram gigantes, tocaram trombetas, fizeram proclamar o nome do Senhor e os inimigos fugiram apavorados. Hoje não é diferente. Hoje somos chamados também a viver pela fé. Ora, sem fé, volto a falar, é impossível agradar a Deus. Quem sabe você ficou aí, que me ouve nesse dia, estacionado, não está mais usando a sua fé, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Deixa esse embaraço, deixa esse mau pensamento, deixa de ficar só debruçado, observando o problema, sem reagir. Pegue a tua espada, guerreiro de Deus, manuseie ela. É a palavra de Deus, a espada do Espírito. Pegue o escudo da fé, tome posse desse escudo, com o qual você e eu vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno, como diz Efésios capítulo 6. Não é tempo de recuar, é tempo, agora o segredo ele diz no verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando lhe faltar o ânimo, olhe para Jesus. Quando lhe faltar a força, olhe para Jesus. Quando lhe faltar a fé, olhe para Jesus. Quando lhe faltar a inspiração, quando você não tiver mais condição, prossiga olhando para Jesus. Porque Jesus é o autor dessa fé. E não só o autor, ele é o consumador. Quer dizer, ele nos deu a fé, nos deu condição de usar a fé, e ele também será o consumador de todas as coisas. No final, é ele que vai nos entregar o grande galardão. Não fuja da batalha, não fuja do gigante, não fuja apavorado. Você tem um Deus grandão, um Senhor absoluto, que tem poder no céu, na terra e em todos os lugares. Deixa Deus trabalhar, dê condição a Ele de agir na sua vida, através da sua fé, olhando para Jesus, porque Ele sim é o autor e consumador da nossa fé. E que Deus em Cristo abençoe a todos com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Está vazio. Entendeu o reflexo?